Conta pra gente, ou se você quiser falar junto, fica à vontade para como você quiser colocar. Conta pra gente um pouquinho, eu já trago a definição, porque o trabalho do Mindful Movement, ele está presente aqui no meu perfil, mas traz assim, bom, um pouquinho do que é o Mindfulness. Bom dia, Andréa. E como que foi que você chegou nessa experiência? Como é que você chegou nessa prática? Você está fazendo uma formação bacana, né? Então, Sim. conta um pouco pra gente dessa tua experiência. Eu vou te interrompendo, porque isso aqui é uma prosa de um café da manhã, tá bom? Não é interrupção, a gente vai, é uma prosa. Então, a gente vai conversar. Seja bem-vinda e conta pra gente a sua experiência. Ai, obrigada pelo convite, pelo teu apoio de sempre, Débora. É muito bom estar nesse caminho junto com você, aprendendo bastante com você e poder levar, como você falou, né, a mensagem do Evangelho de um jeito tão pertinente para o tempo atual. Nós vivemos um turbilhão. Nossa mente, ela está em muitos lugares ao mesmo tempo. Sim. E é muito interessante ver que a quietude, ela é uma busca multidisciplinar. Nós podemos buscar a quietude com a mente, treinando a nossa mente, fazendo uma musculação para que ela quebre o hábito do turbilhão, que ela saia desse hábito, porque na verdade o turbilhão se tornou um hábito nos dias de hoje. Nós nos acostumamos a estar com pressa. E não só hábito, né, Marina, mas para alguns meios até como alguma coisa glamurosa. Nossa, eu tô correndo, nossa, minha agenda tá cheia, e isso virou quase que um status, né? Exato. Um lifestyle. Minha caneca é igual a sua, Débora, olha lá. Ai, então, que legal. Caroli tá ansiosa para entender. Vai lá. Na realidade, quando a gente opta por uma vida mindfulness, quando a gente opta por entrar nesse caminho da quietude, da atenção plena, nós vamos, inclusive, buscar por que a gente está nesse turbilhão. Qual que é a razão que nos levou? É trazer essa lucidez. E eu costumo dizer que quem criou o mindfulness foi o próprio Deus, né? O Jon Kabat-Zinn, que hoje é considerado o pai do mindfulness, tem o pai do mindfulness e tem a mãe do mindfulness. Ele fala que então, dizer que ele tem pai e mãe. Tem pai e mãe, tem pai e mãe, mas na verdade são pessoas que se apropriaram de um estado que Deus colocou na nossa mente. Na realidade, a psicóloga que fundou, né, que estudou o mindfulness, me fugiu o nome dela agora, até o fim da live eu lembro e falo, mas ela estudou a mente e ela descobriu que a mente tem naturalmente um estado mindfulness, que é um estado de quietude, que isso é natural do ser humano, é uma propriedade inerente da nossa mente. E o Jon Kabat-Zinn fala que dizer que ele criou o mindfulness é o mesmo que dizer que Isaac Newton criou as leis da física. Sim. Então, é o próprio Deus. Essa quietude a gente consegue enxergar desde Gênesis, desde o primeiro capítulo. Tá na palavra. Exatamente. Que Deus cria e para contemplar a própria criação. Então, ele dá essa pausa. É a pausa em movimento que você gosta de falar, né? Então, quando a gente opta... Sim. Quando a gente opta por... Desculpa, é que está interrompendo a internet, mas pode me perguntar. A minha internet? Vamos perguntar para o pessoal. Se estiver interrompendo, gente, vocês estão ouvindo bem? Pode, se vocês puderem enviar um feedback aqui para a gente, é bacana, né? E você ia dar continuidade nesse caminho, e quando você estava falando, quando a gente opta, e quando que você, Marina, optou por esse encontro com essa forma de
de trazer o mindfulness para a tua vida, agora para a tua profissão? Na realidade, Débora, eu fui diagnosticada com depressão desde os 13 anos de idade. Então é uma luta que eu busco do autoconhecimento, da autorregulação. É algo que eu busco desde criança. E ontem mesmo eu estava aqui com os adolescentes, que eu faço célula com eles, e o tema era quietude. A gente estava falando exatamente sobre isso. Bacana. E ver a sede deles por quietude, eu me vejo, né? Eu me vejo neles, porque não é fácil você ter uma mente inquieta. E por N razões. Hoje, por exemplo, eu tenho meu marido, a gente conversa muito, né, sobre como que a área dele, como médico, pode me ajudar. E hoje a gente já possibilita a ideia de eu ser intolerante ao glúten, e que o glúten pode ter potencializado o meu estado de depressão, de ansiedade. Mas o fato é que eu tive que viver com isso, eu tive que aprender a conviver com essa mente. Eu tive problema para dormir quando eu era criança. Minha mãe me levou numa homeopata, a Soninha, que é uma homeopata amiga da família. E aí ela passou alguns remédios naturais, tal, e logo, um tempo depois, alguns anos depois, eu já comecei a entrar com antidepressivo. Mesmo a homeopata me receitou. Entendi. E você tinha que idade, Marina? Quando eu comecei a ter problema para dormir, eu tinha 7, 8 anos. Eu tinha dificuldade para dormir. E aí, com 13 para 14, que eu fui diagnosticada com depressão. E a ansiedade sempre me rondando, né? Hoje, no meu tratamento, até a gente olha a ansiedade como sendo o principal motivo que me leva, inclusive, à depressão. Me levava, né? E aí, Débora, eu comecei a buscar várias fontes de cura. Foi quando eu caí na meditação. Isso adolescente. Eu comecei a meditar e aquilo me fazia muito bem mesmo, para minha mente. Só que assim, ao mesmo tempo que me fazia bem fisicamente, eu continuava sentindo um vazio, sabe? Eu queria um sentido para minha vida. Eu queria uma coisa que fosse um pouco maior do que simplesmente sentar para meditar. Porque era algo que na época era como se dependesse de mim. Enquanto eu estivesse meditando, enquanto eu estivesse investindo no autoconhecimento, as coisas fluíam. Mas dependia de mim, dependia do meu trabalho. E aí, com 23 anos só, que eu fui conhecer quem era Jesus, de fato. E passou a ter um novo sentido para a minha vida. Tudo que eu fazia, até a própria ansiedade, né? Versículos maravilhosos, como lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então eu comecei a tomar posse desses versículos. E a igreja que eu frequento ainda, ela não incentiva a meditação. Então eu parei de meditar. Eu deixei de lado a meditação porque eu queria seguir aquele caminho. Até que eu adoeci há 7 anos atrás. Eu tive daí crise de ansiedade mesmo. E foi algo assim muito pesado, porque eu era líder de célula, Gideã da oração, tinha ministério de oração, meu marido supervisor. Deixa eu só fazer um adendo. Marina, aqui do meu público que me segue, nem todo mundo tem uma prática cristã ou uma escolha cristã. Então, líder de célula, pode ser que nem todo mundo acompanhe, é aquela pessoa que faz estudos bíblicos nas casas, essa é uma prática cristã, tá? E antes, a gente está conversando aqui, a Marina está contando a história dela. Então, só para vocês entenderem que o mindfulness, ele não tem nenhum vínculo com nem religiosidade, nem filosofia de vida, talvez filosofia de vida, mas não nada com a espiritualidade, tá? Aliás, a meditação, só para esclarecer, Marina, o mindfulness é uma prática que justamente não traz, ele é uma meditação que justamente não traz esse cunho espiritual.
A Marina está entrando nessa seara porque é a experiência dela, né? E a gente está querendo ouvir a experiência da vida dela. Então, quem está passando por aqui, só para poder situar, né, as pessoas que estão passando por aqui. Então, Marina, daí você estava contando que você abandonou a meditação e você ficou nas suas práticas cristãs, né? Isso. E que você era uma líder de estudos, junto com seu marido, mas mesmo assim você adoeceu. Então, continua que a gente está querendo saber. Obrigada pela tua intervenção, que foi bem importante mesmo você colocar, porque confunde muito, né? Achar que é religião e muitas pessoas que têm um preconceito hoje com a meditação é por achar que isso pertence a religiões orientais e o próprio, as pessoas que documentaram o Mindfulness, eles fizeram questão mesmo de torná-lo laico. E foi aí que no meio do turbilhão, no meio da crise, eu com 3 filhos, eu tenho 3 filhos, meu marido, e eu fiquei me sentindo inútil, porque eu não conseguia fazer nada. A ansiedade, ela te deixa paralisada, você não consegue descansar, nem descansar. Você não consegue. Eu ficava andando de um lado para o outro, com uma sensação de uma morte iminente. E nesse contexto, eu comecei a perceber que algumas coisas me acalmavam. Então, eu comecei a inspirar e expirar algumas verdades que eu tinha na minha vida, mas que naquele momento não ajudavam. No momento da ansiedade, elas não ajudavam, porque eram verdades que se tornavam vazias para mim. Porque eu só estava precisando acalmar minha mente, era só isso que eu estava precisando. E quando eu comecei a fazer esses exercícios de respiração, exercícios que me faziam voltar para o corpo, e aí que entra, né, a tua área, que eu tô cada vez mais apaixonada por esse voltar para o corpo. O nosso corpo sabe o que a gente precisa. Aumentar a escuta. Aumentar a escuta do corpo. Então, quando eu comecei a aumentar a escuta do meu corpo, eu comecei a desfrutar de uma paz, dessa quietude. E é interessante porque cada pessoa experimenta de um jeito diferente. Eu sei porque no meu grupo que a gente está fazendo, né, de domingo, a gente vê que o que dá certo para mim não dá certo para o outro, necessariamente, né? Nós trocamos experiência e a gente tenta facilitar com que a pessoa encontre o caminho dela, experimente o que serve, porque o meu corpo fala algo diferente do seu. Sim. Nós estamos aqui. Do outro, e diferente do outro, e diferente do outro. E não. Isso é lindo, né? Isso é lindo à medida que você refina essa escuta, né, Marina? Do que o seu corpo fala. E você ficava nessa agitação que você falou, era uma coisa assim de desejar se acalmar seus pensamentos. Trazer eles para o aqui e agora, sabe? É o inspirar e expirar com a consciência de que você está inspirando e expirando. É só isso que eu tenho agora. Eu só tenho você agora, essa conversa nossa, não tenho mais nada. Né? No momento em que eu... Então essa é a intimidade. E essa intimidade, quando a gente começa a desenvolver a intimidade com o corpo, a gente também aumenta a intimidade com as pessoas. Sim, sim. Olha que bacana, eu vou comentando às vezes alguns a Euli fala assim, o meu corpo não me deixa voltar para ele, me dá pânico. É isso, né, Marina? É isso. Porque a gente não está acostumado, né, Débora? O nosso cérebro, ele está vivendo de um jeito e mudar a rota, né? Isso é um processo de conversão, mudança de rota, né? Sim. Vamos
para outro caminho, porque esse caminho não está dando certo. E você muda, né? Você faz a conversão. Porque muita gente, talvez que esteja nos ouvindo agora, ou que vai ouvir essa live depois, ela está insatisfeita. Ela está vivendo uma vida de sobrevivência, está no modo sobrevivência. E eu creio num Deus que me criou para desfrutar da vida. Sim. E não sobreviver. Sim. Ele me criou com tanta área de prazer. Minha língua é uma área de prazer. Meus ouvidos, minha visão, meu corpo. E a gente deixa de desfrutar. E a gente, quando a nossa mente ela tá ou no passado ou no futuro, quando ela tá vivendo aqui, nesse devaneio todo, a gente deixa de aproveitar aquilo que a vida tá te dando de presente no presente, agora. No aqui e no agora. Como eu posso te trazer no meu coração agora, bem quentinho, né? Deixar essa nossa relação como se eu estivesse te abraçando. Essa entrega total. Você abraça e fica um pouquinho nele. Até essa prática, né? É uma prática, o abraço acontece, e às vezes até pouco para algumas pessoas, mas ficar nesse abraço, né? Desfrutar ali, porque é um momento incrível o abraço, né? A gente sente um conforto, a gente sente um prazer tão grande em abraçar, né? Sim. E tem até terapias, já tem teorias falando sobre o tempo que você fica ali, tudo que provoca, né, os benefícios que provocam no seu organismo, o fato de você ficar abraçado, quentinho ali, se aquietando. Eu acho que nesse momento agora, Má, você podia trazer até um pouquinho essa definição do mindfulness para quem está aqui com a gente, né? Então, o que é isso? Essa definição junto com toda essa história. Sim, vamos lá então. Antes eu só queria dar um oi para a Andréia, que ela me deu oi aí. Que bom que você conseguiu entrar, fiquei feliz. E o mindfulness tem várias definições, tá? A tradução literal é atenção plena. Quando ele foi protocolado, né, quando ele se tornou uma ferramenta aí de estudo científico, a nomenclatura ela queria usar como happiness, um estado de felicidade. Então, o mindfulness, que termina da mesma forma, né, com a nomenclatura em inglês, seria um estado de atentividade, vamos colocar assim. Né? Mas na prática, o que significa isso? Significa que eu vou estar sempre com atenção plena? Não. Mas ele é um novo hábito. Eu gosto de dizer que de definir o mindfulness como um novo hábito. É uma gangorra. Onde ora nós estamos atentos, ora nós estamos dispersos, mas nós temos essa lucidez de estou desperta. Essa noite, por exemplo, como eu ia fazer essa live, eu fiquei super ansiosa. Óbvio que eu acordei. Mas eu tive essa lucidez de que eu estou ansiosa pela live que eu vou fazer no dia seguinte. Essa lucidez, entende? Essa clareza, né? Essa clareza, ela, quando a gente fala lucidez, é luz, clareza, né? Do claro. Olha quanta gente bacana, Silvinha, tem prima minha aqui. Ai, que legal, começando cedo. Não dá tempo, eu estou engatada aqui com a atenção plena no que a Marina está falando, com toda a minha atenção, e às vezes me perdoem se eu deixar passar alguém, tá bom? Mas eu estou muito feliz com a presença de vocês. E aí, Marina, beijinho, a Líris, minha colega. Ótimo dia para todos vocês. E aí, Marina, você está contando uma experiência assim, quer dizer, do dia a dia hoje, né? Consciência, Germana, isso mesmo. Trazer a consciência. Bacana que a Germana trouxe, né? Quando a gente fala
a lucidez, a clareza, a palavra consciência, ela até ela abraça, já que a gente está falando de abraço, né? Ela abraça esse estado. Então, hoje, você tá trazendo, partilhando com a gente, compartilhando com a gente, que hoje você viveu um momento de ansiedade, né? Durante a noite, porque você ia ter a sua primeira live, e aí, só que você trouxe a consciência, esse estado, nossa, eu tô... E aí, como é que você fez? Conta pra gente. Exatamente, onde eu ia chegar. Nós aumentamos, quando a gente busca essa atentividade, nós conseguimos perceber como que eu tô agora, né? Nós pausamos, desaceleramos, trazemos a nossa mente intencionalmente para o momento presente, né? Nós estabelecemos essa intenção de olhar para o momento presente, fixar naquilo que é real aqui. E quando nós fazemos isso, nós aumentamos esse volume do corpo. Ah, tô ansiosa por causa da live de amanhã. E aí eu já me conheço e vou me perguntar, então como que eu posso fazer para me cuidar melhor agora? Eu acho que essa é a pergunta-chave. Como eu me cuido melhor agora? E aí naquele momento eu comecei a me alongar, porque eu sei que o alongamento me traz para o corpo. Entendi. Então você buscou no corpo ser movimentos que te... Primeiro você buscou no corpo, né? Movimentos que te centrar. Eu uso no meu trabalho essa coisa do centramento, né? Do trazer, e isso faz sentido para você essa palavra também? Sim. Esse centramento, organizar o pensamento através do seu movimento. E aí você começou a se alongar. Isso mesmo. Eu falo que é ancorar. Esse centrar que você usa, eu geralmente falo ancorar. Aterrizar. Esse é um termo. Isso. Sim. E conta. E aí eu comecei a fazer eu vi que uma colega sua aí trabalha com a parte pélvica. Isso foi um ganho também que eu tive. Eu acredito que os exercícios pélvicos ajudam muito para mim nesse centramento, nessa aterrissagem. E aí com isso, a minha mente, eu vou começando a perceber sutilezas do meu corpo. Ou simplesmente desenvolver uma atividade com a consciência de que você está fazendo aquela atividade. Dirigir com a consciência de que você está dirigindo. Lavar uma louça com a consciência de que você está lavando uma louça. E é tão rico isso para mim, sabe, Débora? Porque eu estou escrevendo um livro. Conta do seu livro. Então, é sobre esse tema, né? Por enquanto é o que eu posso contar. Que é um livro que vai falar um pouco da minha experiência, que vai trazer muito dos conceitos que eu tenho aprendido na formação. E como eu sou uma pessoa muito mental... foi muito interessante o processo que aconteceu. Nesse processo de escrever o livro, eu fiquei sem funcionária. E eu tô tendo que trabalhar na casa. E tá sendo maravilhoso eu poder me ancorar lavando roupa, me ancorar cozinhando. Então são coisas que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia como ferramenta para, como eu te falei, quando a gente pausa, nós desaceleramos, nós percebemos melhor como que eu estou. Qual que é o meu estado agora? E aí você já começa a adquirir ferramentas, isso inclusive no curso de Mindfulness, a gente acaba aprendendo bastante quais ferramentas que eu posso usar para me cuidar melhor agora, para dar ao meu corpo o que ele está me pedindo agora. Sim. E a gente trazendo também que essa formação, né, essa linha que a gente segue, porque eu também me insiro todo esse trabalho da doutora Tamara, ela traz muito ela enfatiza, né, essa questão corporal e é muito interessante porque é como se você está trazendo, é uma ferramenta pontual, rápida, porque ela é rápida,
né? Quando você traz para o corpo, você rápido no sentido assim, você acessa rápido, né? Daí cada um vai ter o seu sintoma, vai ter o seu tempo, mas você acessa rápido o movimento. Está em você. O instrumento você, é o seu corpo, é a sua estrutura, né? E você tem esse acesso e a partir disso isso vai, como você falou, vai se ancorando. Me ocorreu quando você estava falando, Marina, com todo respeito, eu sempre falo isso, com todo respeito às pessoas que passaram dificuldades e perderam entes queridos na pandemia. Mas a pandemia trouxe para a gente essa possibilidade, esse convite, né, de começar a se ancorar no seu dia a dia, né? Ela convidou um pouco mais as pessoas a pararem, a fazerem pausa, a estarem um pouquinho mais dentro de casa. Foi enorme, eu conto sempre que eu nunca dei tanta aula de grupo, de trabalho corporal como na pandemia, porque as pessoas estavam abertas e sedentas para esse momento. Então eu vejo que essa prática, né, do mindfulness, ela ganhou uma força muito grande, porque esse ambiente ele foi muito preparado, né? Ele foi muito, não preparado, ele foi não é incentivado, mas a necessidade, né? O próprio fato de você ter que ficar em casa, alguns pararam o trabalho, outros tiveram que se aquietar, isso acabou fazendo com que as pessoas buscassem um pouco disso. Mas como é que é isso, Marina? Como é que funciona? Fala um pouquinho como é que funciona isso. Você tem estudado para que as pessoas possam entender como é que funciona isso na nossa mente, esse ato de parar, esse ato de entrar em atenção. Eu vejo que, antes de falar sobre isso, eu vejo que a pandemia, ela nos obrigou a olhar para dentro, né? O meu marido, que atende em consultório, ele falou que ele nunca viu as pessoas assim potencializando tanto os hábitos dela. Então, aquele que gostava de malhar, malhou mais. Aquele que gostava de comer, comeu mais, né? Então, tanto para coisas boas quanto ruins, nós tivemos esses sintomas exacerbados na pandemia. Então, esse equilíbrio, nós precisamos voltar para que esse equilíbrio pudesse nos trazer uma vida mais prazerosa, uma vida mais gostosa, né? E não uma vida cheia de manias, cheios de coisas que nós nos autodestruímos, inclusive, né? Até coisas que são aparentemente boas, dependendo, elas se tornam ruins, como tem pessoas viciadas em exercício físico, né? E aquilo vai te consumindo, vai roubando a sua atenção e vai te afastando do propósito para o qual você foi criado, né? Qual que é, o que você realmente quer fazer? Então, o mindfulness, ele vai, entrando na tua pergunta, ele vai desenvolvendo uma musculatura interna para que você possa escolher ao invés de reagir. A doutora Tamara, ela usa uma expressão que eu gosto muito. Como ela é inglesa e esse protocolo foi desenvolvido na Inglaterra, ela usa a expressão do mind the gap, que é dar um passo para trás antes de reagir. Perceba a situação, ganhe lucidez, olha para aquilo antes de você ir lá no impulso e fazer com que a tua mente te domine, né? O que ela quer. E a nossa mente, ela é muito convincente, com mentiras muitas vezes. Sim. Então, quando nós pausamos, quando nós desaceleramos, nós trazemos, nós irrigamos essa área do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Ele é responsável pela nossa inibição motora. E quando nós trazemos o sangue para cá, nós tiramos o sangue daqui, do sistema límbico, da amígdala cerebral, que é uma área mais primitiva do nosso cérebro. E
E com isso, a área frontal, ela é responsável pelo planejamento, pelas escolhas, é o sistema executivo. Uhum. E é o que nós queremos potencializar. Nós queremos fazer escolhas conscientes, nós queremos produzir, nós queremos realizar. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Então, essa é a briga. Quem domina? É um duelo. É um duelo. É um duelo. Eu estava, na última aula, inclusive, eu apresentei um estudo sobre procrastinação, que fala que a procrastinação, ela é muito mais uma questão de gestão de emoção do que gestão de planejamento. Exato. As pessoas, eles pesquisaram, né, cérebro de pessoas que são procrastinadoras e perceberam que eram cérebros que eram pautados pela emoção. Então a pergunta que fica é, em qual região eu quero que paute a minha vida? Então os estudos mostram que uma mente saudável, ela é pautada por aqui, pelo córtex pré-frontal. Eu tenho os meus filhos, e é nítido os filhos que são pautados pelo córtex pré-frontal e os que são pautados pelo sistema límbico. Eu tenho isso aqui em casa. E quando nós promovemos essa pausa, quando nós promovemos as práticas formais, ou simplesmente nos familiarizarmos com o silêncio. Ontem eu dei para o pessoal aqui, para os adolescentes, uma prática de silêncio, onde a gente fica 10 minutos em silêncio. Depois desses 10 minutos. Tão assim, né? Uma proposta tão inusitada. Simplesmente silenciar. Se a gente ficar quieto aqui por 1 minuto. 1 minuto. Se a gente ficar quieto aqui por 1 minuto, provavelmente as pessoas vão sair. Porque realmente, né, nós temos que preencher os vazios com fala. Quando eu paro de falar, você já engata numa resposta, numa pergunta. Que é isso que movimenta. E nós estamos sendo treinados por esse movimento de sem silêncio. De estar o tempo todo ou fazendo ou... Espera só um minutinho aqui, que tem um pessoal tomando café aqui em casa. Peraí. Pessoal, barulho. Estão conversando ali na cozinha. Não dá para ouvir, não. Não? Ah, então tá não. Bom. A Anne entrando aqui. Bom dia, Anne! Na verdade, a Anne foi a pessoa que me apresentou o Mindfulness. Porque eu estava fazendo essa prática de uma maneira... pelo meu feeling mesmo, percebendo que aquilo me acalmava, por intuição. E aí ela virou e falou... Marina, isso que você está fazendo é Mindfulness. Sério? O que é Mindfulness? E foi aí que começou. Que ela me apresentou a Sinara, né? Que é maravilhosa também, uma grande parceira aí do Espadamente. Sim. E aí tudo começou. Mas eu até perdi o que a gente estava conversando com a entrada da Anne. A gente estava falando sobre essa questão da região do pré-frontal, do sistema límbico e da tendência. Ah, Anne, eu acordada por vocês, é isso mesmo, Anne. Arriba, dale. E essa questão de poder trazer o nosso, né, trazer o sistema, o nosso funcionamento mais... Sim. Para as escolhas, né? Para as escolhas então, e não... para as escolhas. Não, eu não sei. Não é que a gente vai ficar o tempo todo, porque é muito importante o nosso sistema límbico, que ele fica em contato e mergulhado na questão das emoções. Mas é você... Aí eu trago uma palavra, Marina, veja se faz sentido no que você está trazendo, que é a autonomia, que a gente trabalha muito no movement, que é essa autonomia de você trazer e ele volta. Quer dizer, isso é movimento. Não é que você vai fazer como você mesmo falou no início da live, a gente não está o tempo todo
agindo e fazendo as coisas com atenção plena, né? Mas Sim. O importante é que a gente possa fazer a escolha, é o primeiro passo, e depois acessar. No corpo a gente faz isso. Faz sentido também para essa questão? Faz todo sentido. Quando nós escolhemos atividades, né? Não é para você estar o tempo todo em atenção plena, respirando. Opa, peraí. Respirando, com a consciência de que você está respirando. Meu filho, mesmo, ele até acabou de acordar aqui, hoje ele está atrasado para ir para a escola. Ele teve uma questão muito interessante. Ele faz natação e aí ele veio, mãe, insuportável isso de nadar com a consciência de que eu estou nadando. Tá muito chato isso. E aí foi muito legal que a própria Sinara, a gente começou a conversar junto, a própria Sinara trouxe para ele, falou assim, olha, e se você somente sentir a água? Não precisa ter a consciência, sinta a água, perceba o que você está vivendo. O movimento, algo na água, né? Algo. Sim. Deixa eu só fazer uma pausa. A Rê tá aqui, Renata, a gente vai deixar gravada assim. Só para dar esse retorno para ela. E aí, eu vou pedir, você vai continuar do teu filho, aí tem uma pergunta que daí eu vou te fazer. E aí, como você falou para ele? Como que foi essa coisa? Achei legal. E aí ele começou, pois é, e ele começou a experimentar, ele falou que até o treino de técnica, que é algo que é um pouco mais desafiador, ele começou a sentir prazer, ficou mais leve, ficou mais fácil de fazer, né? E na realidade, Débora, até voltando para que mindfulness, o que seria isso? É uma musculação do cérebro. Porque cientificamente foi comprovado que quando nós trabalhamos o nosso sistema de inibição motora, né, que é o que eu fiz de madrugada quando eu estava inquieta, ansiosa. Eu fui lá fazer alongamento e dizer para o meu cérebro, agora é o alongamento. Sinta o teu pescoço puxando, é isso só. Esquece a live, esquece qualquer outra coisa, é isso que você tem agora. Quando eu faço isso, eu tenho dois benefícios. Primeiro, que eu melhoro a minha regulação emocional. E o segundo é que eu aumento a minha capacidade neurocognitiva. Então é isso que nós queremos. Como você disse, autonomia. Eu poder escolher o que eu quero. Sim. Se eu estivesse te abraçando aqui agora, eu gostaria de ficar quieta, só deixando a emoção vir. Sentir esse abraço gostoso, esse acolhimento, e sem pensar em nada. Deixar fluir. Então, qual que é o benefício de, por exemplo, nós nos familiarizarmos com o silêncio? É melhorar o nosso sistema emocional, aumentar a nossa capacidade cognitiva, e desfrutar da vida que está acontecendo no momento presente. Perceber sutilezas que a gente deixa de viver. Tem uma expressão que eu gosto muito, e quem anda de moto conhece, que é o efeito túnel. Não sei. O que é o efeito túnel? Então, a moto, quando ela está em alta velocidade, o motorista, ele não consegue apreciar a paisagem. Ele só vê um ponto na frente. Trazendo para a nossa vida, quando nós estamos com alguma questão ali, remoendo, né? E a mente ansiosa, geralmente, é uma mente que fica remoendo questões. Ela fica naquele looping. Ela está olhando para uma coisa só. Ela não está enxergando o resto. Quando a gente pausa, quando a gente desacelera, Débora, a gente aumenta o nosso campo de consciência e de percepção. Seja pausa mental, seja a pausa corporal. As duas juntas, então, o benefício é maior ainda. É isso aí. Nós experimentamos isso na última aula, né? Sim. Quando você trouxe aquela abertura com o seu exercício que eu adorei, da percussão na clavícula, que eu nem sabia que minha clavícula não era reta, adorei aquilo.
Eu vi o quanto as pessoas conseguiram entrar no trabalho do Mindfulness de uma maneira muito mais fluida. Uhum. Foi maravilhoso poder fazer essa integração, como eu tenho feito com meu marido, que aliás é outro que poderia estar conversando com a gente. Sim. Porque existem substâncias que nos ajudam também nessa caminhada. Uhum. É um trabalho que requer o corpo, a mente e a alma. E a alma. E a alma. A alma. Isso mesmo. Um suspiro, enquanto eu leio a pergunta aqui, da Eulina. Acho que é o nome dela, eu não sei se é Eulinave ou Eulina, mas enfim. Ela pergunta assim, como entrar na atenção plena? O que eu acredito que a Marina já, né, foi trazer esse exemplo que a Marina trouxe agora, que ela vivenciou hoje, de madrugada. Eulina. Ah, que bom, Eulina. Então, Eulina, a Marina vai poder complementar. Qual é o tema, Clebson? Nós estamos falando sobre mindfulness. Como que a gente pode acessar o mindfulness, que é um estado, uma prática, né, um hábito, como a Marina trouxe, de atenção plena no nosso dia a dia. E daí a Eulina pergunta como é que a gente faz isso. E eu acho que você respondeu a pergunta da Eulina quando você conta como é que você experimentou hoje de madrugada, né? Sim. Os seus ruídos. Talvez o que ela quer saber, talvez o que ela queira saber é como começar, né? Sim. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Isso. E realmente é uma pergunta bem interessante e o ponto de partida é começar a observar o próprio corpo. Eu vou perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem aqui deu bom dia para o pé? Quem aqui teve a consciência até agora? A gente está aqui, horas são agora? 8. Desde a hora que acordou até agora, às 8 e pouco. Quem aqui teve essa consciência de como está o seu pé? Pare um minuto agora e perceba qual é a posição dele. Outro dia eu fui fazer reunião com uma pessoa e quando eu fiz essa pergunta para ela, meu Deus, Marina, ele está na ponta do pé, eu tô com a ponta do pé já numa posição de sair correndo. Eu não estou aqui. Eu tô aqui querendo sair daqui já porque eu tenho o próximo compromisso. Só que eu tô adorando estar aqui. A minha escolha não é sair. Ó. A Vânia falou que teve. A Vânia. Vânia já é da área e se trabalha muito, né, Vânia? Vânia, querida, você sabe que você contando isso dessa reunião, eu me lembrei que a minha sogra sempre contava, assim, ela teve 6 filhos e um deles é muito ativo, muito ansioso, proativo, né? E ela contava que eles na mesa de refeição, ele já comia com os pés para fora da mesa. Né? Então, aquela coisa da criança, mas quando criança, tudo bem, mas a gente até pode trazer para essa criança, olha, você vai brincar, né? Mas agora é a hora da nossa refeição. Né? Presta atenção. E a Eulina pode começar, viu, Eulina? Simplesmente sentada, né? Eu vou ensinar. Posso dar um? Não, então, eu prometi que a gente teria uma prática, um pouquinho, né? Um aperitivo e vai... Nossa, muito bom. Vamos fazer um pouquinho. Na verdade, eu queria começar ensinando uma postura. Porque é algo que eu acho tão útil e tão simples de fazer, que é você sentar na cadeira, trazendo um alongamento para a tua coluna. Porque quando você alonga a coluna, você está dizendo para ela que você está, para o teu cérebro, você está dizendo para o teu cérebro que você está entrando num outro momento. Então, você traz essa tensão através desse alongamento. E relaxa. Eu estou vendo aí que tem uma pessoa que está com dormência e cãibra. Está
abalada. Ó, uma pessoa que tá... Exatamente, a gente tem essa dificuldade. A pessoa que tá com dor no corpo, ela acaba tendo alguns impeditivos. Então, o ideal é que a pessoa se respeite. Então, essa postura, geralmente é uma postura que não traz tanto prejuízo. Por isso que eu gosto muito dela. Então, você sentado, com o quadril apoiado na cadeira e os pés apoiados no chão, você traz esse alongamento para você dizer para o teu cérebro, ó, nós vamos entrar agora num outro momento. Desliga esse turbilhão. Calma, você tem um compromisso daqui a pouco, mas agora você só vai sentar, sentindo os pés apoiados no chão, o bumbum apoiado na cadeira, e inspirar. Eu inspiro, sentindo os meus pés no chão. E eu expiro, sentindo o meu bumbum apoiado na cadeira. Inspiro, meus pés no chão. Expiro, o meu bumbum apoiado na cadeira. E aí, nesse momento, você pode perceber como é que está o teu maxilar. Se tem alguma tensão no seu maxilar, na região do pescoço, na cervical. E nós podemos escolher relaxar essa região. Relaxar os ombros, os braços. Mantendo as mãos apoiadas nas coxas. Inspirando. E expirando. Você pode abrir os olhos devagar. E pronto. Para algumas pessoas pode ter sido prazeroso, para outros irritante. E tá tudo bem. É a experiência que nós tivemos agora. Para as pessoas que sentem prazer em sentar nessa posição de prática, nesse momento, talvez se repetir à tarde não seja prazeroso. E as pessoas que sentiram que foi irritante agora, por alguma razão, porque está com pressa, tem algum outro compromisso, se ela repetir à tarde, pode ser que seja bom. Mas nós queremos, Débora, com o Mindfulness, aumentar a nossa auto-investigação, nos conhecer melhor. Quem é a Marina quando vai ter uma live pela primeira vez? Ansiosa, eu descobri. Mas será que sempre? Então, o elemento da curiosidade sobre quem nós somos é um ingrediente muito importante, que faz toda a diferença. Quem sou eu quando eu estou frustrada? Como eu reajo? Como o meu corpo reage? E o nosso corpo dá sinais de que está ficando ansioso ou está ficando frustrado. Por isso que a gente aumenta essa escuta do próprio corpo. Para que a gente tenha elemento para poder trabalhar de uma maneira mais fluida, escolhendo melhor as pequenas decisões das nossas vidas, porque são as pequenas escolhas, né, que vai nos levar para as grandes decisões. Como é bom poder ficar em silêncio, né? Uhum. É interessante, no online, a gente já tem outras variações, né? E às vezes um silêncio no online, quando eu tô fazendo algo, as pessoas falam, acabou a conexão? Não. É tão assim, porque até acaba, a gente não tem um sistema, isso é real, é dado da vida real. Mas é sempre estranho, né? É visto com uma certa estranheza, né? Esse estado de aquietar. Marina, foi assim, parabéns pela sua primeira live. Eu tive o maior prazer de estar aqui com você, aprender com você.
desfrutar, né, desse momento de troca que a gente fez e de transmissão, né, dessa prática para as pessoas que foram passando por aqui. A Eulina pensou que tinha perdido conexão, olha aí, tá vendo? Aí, ó. Na verdade, eu vou falar o seguinte, que no Mindfulness... né, Maria? Estava muito conectada. É uma questão... É exatamente isso. Nós ganhamos conexão. E ganhamos conexão com quem a gente quiser ganhar conexão. Com o marido, com o filho, com Deus. Como é que a gente... Eu falo, gente, como que alguém pode ter vida de oração se não consegue ficar em silêncio? Como que você pode ter uma transa com o teu marido, com a tua esposa, se você não consegue, se você não se familiariza com o silêncio? Eu vejo tanto, às vezes, no trabalho de sexualidade com as mulheres, né? Elas falam, mas às vezes eu estou lá na transa e eu estou pensando o que vai ser o almoço de amanhã. Então, quer dizer, lógico que ela não vai relaxar, lógico que ela vai ter dor durante a relação, né? Me lembrei disso. E o grande problema disso é que nós passamos a vida cansada e nós não sabemos por que nós estamos cansadas. Sim. Deus está dando oportunidades, né, de nos reabastecer. Sim. Você sabe que tem... Eu não sei se você já viu, tem um livro da era, né, da exaustão. Nós estamos vivendo uma era da exaustão. Oi, Viviane, minha professora de fisioterapia pélvica, bom dia, de Brasília, saudade. Olha aí, estávamos falando sobre o quanto eu tenho usado os exercícios pélvicos para me conectar com o momento presente. Sim. É isso aí. E até tem um versículo que eu gosto tanto, Débora, que fala que na quietude e na confiança está o nosso vigor. Fala o endereço desse, eu não sei o endereço dele. É Isaías 30:15. Deixa eu só dar um beijo no meu filho, que ele está indo para a escola. Lá. Então, oi. Oi, oi. Lindo. Isaías 30:15. 30:15. Gente, é um chamado ao povo de Israel, que eles estavam dispersos. Olha, parece que é para os nossos dias, né? Parece. E ele fala que no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Eu falei errado. Na quietude e na confiança está o teu vigor. Na quietude e na confiança está o teu vigor. Então, quando a gente opta por esse silêncio que a gente experimentou brevemente ali, eu e você, nós estamos nos reabastecendo. Estamos ganhando força para enfrentar o nosso dia. Bem isso. Bom dia, olá meu grupo de tangoterapia, direto da Argentina. Olha que bacana. A gente vive no tango. Você sabe que o tango, quando a gente dança o tango de salão, existe uma conexão entre os pares. E é na hora que você sente essa conexão que você consegue descer a tua ansiedade de estar ali, que você se conecta com o outro, que a dança acontece. Porque senão vai um para cada lado. Acontece isso muito em aulas de aprendizado de dança. Eu não sei dançar, meu marido vai para um lado, eu vou para o outro, eu não consigo. Quer dizer, calma. Olha que bacana isso que a Marina acabou de trazer, né? Uma sabedoria bíblica, né? Para aqueles que querem acessar, para aqueles que creem. Então, é lindo da gente poder ver isso. Que lindo, Marina. Muito feliz, muito bom. E eu deixo para você as palavras finais para a gente... Passou muito rápido, você viu como passou rápido?
Passou muito rápido mesmo. Eu continuaria, eu só tenho um pouquinho de receio, porque alguns passaram aqui pedindo para deixar a live gravada. Eu só tenho muito receio da gente continuar e perder a live. Senão a gente continua. Tá. Nós então está convidada para que a gente possa continuar mais vezes. A gente podia fazer uma outra live com prática, né? Porque essa então não vai dar tempo de eu fazer. Eu não sei, mas nós podemos, acho que nós podemos marcar com quem quer vivenciar uma prática, que a gente faz uma próxima com prática em breve, né? Nós podemos nos organizar e fazer essa prática, e para que as pessoas que estão aqui, né, que nos privilegiaram com o seu tempo, que não, Olga, passou rápido, mas eu vou organizar aqui com a Marina para que a gente faça uma live onde a gente possa ter uma prática e vocês possam